paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ver Lucas capítulo 18. Vamos fazer a nossa oração pelo Espírito Santo que venha nos direcionar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nesse momento, entregamos esse estudo nas Tuas mãos, para que seja o Teu nome exaltado e glorificado, meu Pai. Toda distração cai por terra, meu Pai. Toda perturbação cai por terra, toda opressão cai por terra, meu Pai. Porque nós sabemos que o Senhor é o único que pode curar a dor da alma. Então, que nesse momento, cada um aqui presente, meu Pai, possa sair livre de toda opressão, livre de toda angústia, de toda ansiedade, meu Pai, de toda tristeza, de todo medo, meu Pai. Arranca, meu Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor e traz a paz que vem do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Então, em Lucas capítulo 18, há uma passagem que fala sobre o rico de qualidade, ok? Então, nós vamos estudar hoje sobre isso, vamos ver o que o Espírito Santo vai nos direcionar. E a partir do versículo 18, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18, fala assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. E antes de seguir, aqui Jesus nos mostra claramente que nenhum de nós somos bons. Quando falamos assim, é que eu sou boa pessoa, é que eu sou humilde, é que eu sou isso, esse é o outro. Quando nós temos uma qualidade, não precisamos dizer a ninguém. Quando nós temos uma qualidade, é Deus que nos responde, é Deus que nos respalda. Porque nós, a partir do momento que estamos a falar, nós não somos, como é que eu posso dizer, nós sabemos as qualidades que temos. E às vezes há qualidades que temos que nem nós sabemos, pensamos que não temos e pessoas de fora veem nós. Mas o fato de ter essa qualidade, o fato de eu ser uma boa e trabalhadora, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa cozinheira, uma boa isso, uma boa outro, não me dá essa coisa de falar, de dizer eu sou isso, eu antes de vir para Cristo, antes de estar assim com Deus, não conhecendo mais sua palavra, porque Ele fala, conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Eu fazia uma coisa e falava, não, ficou bom, e assim e tal. Eu colocava flores em cima de mim, como dizem no espanhol. Colocando flores em cima de mim. Eu mesmo me presenteava com flores. E depois ia fazer a mesma coisa, dava tudo errado. E eu não entendia. Se eu sei fazer perfeitamente, porque dá tudo errado. Porque simplesmente, na minha cabeça, eu fazia assim essa coisa, essa série de maldade. Mas por não deixar que a glória seja de Deus, por não entender que tudo que é bom que nós temos vem de Deus, então automaticamente, como eu falava para mim, eu sou isso, eu sou outro, eu sou humilde, eu sou boa pessoa, eu não mexo com ninguém, isso ficou bom. Então, depois dava errado. Porque nós temos que entender que assim como Jesus Cristo está a dizer, bom é só Deus. Se bom é só Deus, significa que tudo que é bom é de Deus. Então, tudo que nós temos de bom é de Deus, não é nosso não. Tudo que é bom que nós temos é porque temos o caráter de Deus. Então, quando uma pessoa nos diz assim, olha, tu és boa fazendo isso, graças a Deus, e é o Espírito Santo quem me guia, graças a Deus, sempre dizer, graças a Deus, não, graças a mim tu tens isso, graças a mim, não, graças a Deus. Dando sempre graças a Deus, porque tudo que é bom é dele. E como sabemos que tudo que é bom é de Deus? Simplesmente que a palavra dele não mente. Porque Jesus Cristo fala assim, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Então, quando temos algo de bom, vamos baixar um pouquinho o chapeuzinho, a cresta, o que temos aí, colocando no em alto e lembrar que é de Deus. Porque Deus, se Deus quer, hoje mesmo nos tira o que é de bom em nós. Nós, sem a presença de Deus, somos maus. Sem a presença de Deus, somos rancorosos. Sem a presença de Deus, não somos misericordiosos. Eu também não sou uma pessoa tão má assim. Não? Não confio no teu coração. Porque de repente, então, quando uma pessoa nos magoa, então de repente falamos assim, magoa mais. Eu gostei que me tivesse magoado, magoa mais. Não fazemos isso. Simplesmente que o primeiro sentimento que vem de impacto é de raiva, é de ódio. Mas como amamos a Deus, como queremos andar nos caminhos de Deus, perdoamos quem nos ofendeu, perdoamos quem nos está a fazer aí a vida um inferno, porque sabemos que é Deus quem vai fazer justiça, perdoamos aqueles que nos estão ofendendo com coisas que nem mesmo é verdade, mas perdoamos. E como conseguimos perdoar? Porque Jesus Cristo nos dá esse dom, Deus nos dá esse dom de poder perdoar a quem nos tem ofendido. Entende?
Porque sozinhos não conseguimos. Então, de onde vem isso? De quem é esse tipo de comportamento? É de Deus. É de Deus. Entende? Então, a partir de hoje, tudo aquilo que temos de bom, vamos agradecer a Deus. Graças a Deus. Sei fazer isso perfeitamente. Graças a Deus. Meu marido me considera uma boa esposa. Graças a Deus. Por quê? Porque é Deus que me faz ser uma boa esposa. Por quê? Porque às vezes, entre casais, temos aí briguinhas. Temos aí desacordos, certo? Porque o caráter não é o mesmo. Mas quem me faz ser uma pessoa compreensível, uma pessoa que vai na presença de Deus e faz com que todo esse sentimento mau que entrou possa sair para fora e ser uma nova criatura. É Deus. Porque sozinha eu vou falar assim, vou dar ulo por olho por dentro. Hoje não come. Estamos brigados. Hoje não come. Estamos brigados. Busca o que tem lá no armário. Mas quando entendemos que é Deus que nos justifica, é Deus quem vem e faz justiça por nós, fazemos a vontade de Deus. E é Ele quem vai lá e mostra ao outro que está a fazer errado. Não, porque tens que fazer, tu não faz isso, não faz o outro. Não, fica quietinho. Vai falar com Deus, meu Pai, olha, o Senhor sabe que eu tenho razão. Mas o outro parece que está em vantagem. Eu vou deixar nas tuas mãos. Deus vai e toca no outro. Assim como as trevas está a dominar a mente do outro para fazer maldade, Deus é poderoso também para tirar o outro do vício. Porque normalmente quando temos um familiar no vício, já damos por perdido esse familiar. Porque falamos assim, não, está perdido. E não tem mais solução. Se nós que estávamos perdidos, Jesus Cristo nos resgatou do fundo do poço, porque Jesus Cristo não tem poder para resgatar aquele que está nos vícios, com droga, com álcool, com prostituição, com tráfico, isso mais outro. Porque Jesus Cristo não tem poder para salvar. Ele nos salvou e não pode salvar o outro, por quê? Porque só estamos a ver que a situação está complicada, porque estamos a ver tudo ao contrário, estamos a ver que esse familiar cada vez mais está mergulhado no vício. Não vamos, temos que entender como uma casa dividida, assim como faz Jesus Cristo, uma casa dividida não vai prevalecer, vai se derrubar, vai cair. Vai cair. Porque onde não há acordo vai cair. Mas será que tu não entendes? É que meu outro familiar está no vício. É que meu outro familiar me trata mal. É que meu outro familiar... Não. Então tu não entendes. Eu não preciso entender, mas Deus entende a tua situação. Eu não sei o que está a passar no coração de cada um que está aqui a ouvir esse vídeo. Mas Deus sabe o que está a passar dentro da tua casa. E saiba que Jesus Cristo é poderoso para tirar vícios dentro da tua casa. Para tirar maldições dentro da tua casa. Então não deixes por pedir a tua família. Só pelo fato de estar a ver agora tudo assim, tudo mal. Sem solução. Porque a nossa vista é limitada. Talvez essa pessoa dentro da tua casa que está com um vício, Deus tem poder para fazer com que essa pessoa, de um dia para o outro, deixe o vício. E venha salvar muitas almas também que estão no vício. Mas nós, como queremos colocar o foco só no problema, queremos colocar o foco só que é um problema grave, é um problema que não vai ser solucionado. Deus pode usar esse problema que o familiar está a passar, Ele pode usar para trazer o familiar a Ele. Mas nós só vimos ao contrário, agora julgamos o familiar porque está no vício, agora já não queremos nem olhar para a cara do familiar porque está no vício, nem passar a mãozinha na cabeça dele, mas entender que bom é só Deus. Então nós também somos maus. Nós também fazemos coisas erradas. Nós também vamos aí na presença de Deus pedimos perdão a Deus. Então, porque não podemos dobrar nosso jeito, também pedir Deus misericórdia pelo nosso familiar que está perdido no mundo, pelo nosso familiar que está no vício. Porque estamos agora a querer julgar um pouco, porque como é vício, e o vício parece que cada vez é mais forte, então não tem solução. Não tem solução para nós, mas para Jesus Cristo tem solução. Para Jesus Cristo tem solução. Só que muitas vezes não vimos o milagre porque nós já imaginamos esse familiar, nós já desprezamos esse familiar, nós já pensamos que esse familiar já não tem mais solução, que esse familiar já, agora, a única coisa, olha, que se virem, aí agora é só destruição. Não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. Porque o cenário mostra tudo o contrário. Já passei por isso. O cenário mostra tudo o contrário. Mostra que não tem solução. E sabe uma coisa? Quando oramos para um familiar que está no vício, porque quando o familiar está no vício já ninguém quer orar. Ninguém quer orar porque está cansado. É normal, se cansa de ver tantas coisas contrárias. Mas pensa uma coisa. Quem vai orar por esse familiar que está no vício? Quem vai tirar esse familiar do vício? A não ser nós orando. Não é porque Deus não pode fazer. É entender que se nós já começamos a ver com maus olhos esse familiar porque está no vício,
nós mesmos estamos a colocar uma maldição sobre ele. Mas nós queremos todos os dias, meu pai me perdoe, meu pai eu te amo, meu pai eu te adoro. Mas não queremos dar o perdão para o familiar que está no vício. Não queremos seguir orando pelo familiar que está no vício, porque estamos cansados. Estamos cansados de orar. Jesus Cristo não desistiu de nós. Jesus Cristo nos resgatou das trevas. E nós agora não queremos também sacrificar orando por esse familiar. Sandra, tu não sabes o que eu estou a passar. Está tão difícil aqui em casa, tanto sofrimento. Sim, mas bom é só Deus. Então, como o nosso coração não consegue fazer a bondade para esse familiar, para essa pessoa, vamos pedir a Deus que nos ajude. Meu Pai, faça-me olhar esse familiar com bons olhos. Uma vez vi um testemunho de uma senhora que o filho estava na prostituição, era um rapaz. Então, ele começou a se transvestir, não? De homem para mulher. Ele se pintava, vestia roupa de mulher, tudo isso, tudo outro. Só que a mãe cada vez via mais difícil tirar o filho desse vício. Em cima com o mundo da droga e do álcool, pelas noites. Via mais difícil. Então, o filho, quando vinha, pegava a Bíblia da mãe e burlava da mãe. Burlava da mãe. Essa questão, não, burlava da mãe. Depois vestia a roupa de mulher e falava assim, gostas? Assim como estou vestido, gostas? Assim, e a mãe com essa dor no peito, mas a mãe falava assim, sim, estás bonito, estás bonita, assim. Sim, eu gosto, fica-te muito bem. Mas a mãe quebrada por dentro, com a dor por dentro. Mas a mãe falava assim, eu vou obedecer a Deus. Porque se Deus está a falar aqui que uma casa separada, uma casa dividida, não vai prevalecer, vai ser destruída. Então, eu vou ter a misericórdia de Cristo. Porque se Cristo teve misericórdia de mim, tirando-me das trevas, por que não vai ter misericórdia desse familiar que está no vício? Desse familiar que está perdido? Por quê? Quem somos nós para julgar, para pensar que está perdido? Nada está perdido para Deus. Nada. Nada. Eu nunca desisti de orar pelos meus familiares. Nunca. Dá vontade de desistir? Dá, porque tudo parece ao contrário. Mas por não ter desistido, por ter perseverado, ser persistente na oração, Deus veio e fez, para a honra e glória. Até fez comigo, que eu tinha vícios com gomas, que eu não podia estar sem doces no meu bolso, aí com obesidade e tudo, 100 e tal quilo. Ele não vai fazer na vida do outro. Por quê? Porque nós, quando é droga, quando é álcool, quando é coisa mais forte, já falamos que não tem solução. Mas todos nós aqui já passamos por algum vício. Entende? Por quê? É droga, é álcool, é isso, já ficamos assim. Não? Igual que uma pessoa quando diz, é assassino. Mas aquela que falou fofoca e destruiu a vida da outra ou do outro, que agora está em depressão a ponto de fazer suicídio. É pior suicídio do que aquele que matou com arma. Mas claro, como foi algo visto, é escândalo. Bom é só Deus. Mas quando nós entendemos que Jesus Cristo teve misericórdia de nós, com vícios, com pecados, com isso, mais o outro, nós também temos que ter misericórdia do outro. Se não estamos a conseguir ter misericórdia do outro, vamos pedir a Deus para que nos ajude a ter misericórdia do outro. Vamos pedir a Deus para que nos ajude a ter um coração como Jesus Cristo. E quando vemos essa pessoa, possamos ter um coração humilde, possamos ter um coração que agrada a Deus. E não desprezar o outro, porque, não, Sara, é agressivo, é agressiva. Sim, não estou a dizer para passar a mãozinha na cabeça da pessoa, mas estou a dizer para ter misericórdia que Jesus Cristo teve, para poder ver essa pessoa saindo do vício. Essa pessoa talvez não está saindo desse vício, porque estamos cada vez colocar mais energia carregada em cima dessa pessoa. Olhamos com maus olhos, com maus sentimentos. E pensamos que essa pessoa não vai sair do vício. Mas Jesus Cristo é poderoso para tirar. Porque se Ele me tirou do vício, Ele também é poderoso para tirar o outro do vício. E tem muitos tipos de vício. Tem pessoas que têm vício com pornografia. Mas como ninguém vê, então ninguém fala, Mas se fala, tem vício com droga, Mas se fala, tem vício com pornografia. Mas como não se vê, fica tudo oculto, fica tudo abafado. Tem pessoas que têm vício com pedofilia. Mas fica tudo abafado. Depois coloca uma gravata, sai na rua, ou uma roupa bem vestida, sai na rua, e aqui não aconteceu nada. Mas como é um que usa droga e álcool, aí já imaginamos. Como é um assassino que foi visto, aí imaginamos. Mas aquela que está aí fazendo fofoca, destruindo a vida da outra, e a outra em depressão, porque está a sofrer bullying, isso já ninguém vê. Por quê? Porque o reino dos céus não se vê pela aparência. O reino de Deus não se vê pela aparência.
Não se vê pelo exterior, se vê pelo interior. Deixemos de ver os nossos problemas pelo exterior e comecemos a ver o nosso problema de uma forma interior. E como ver de uma forma interior? Em Cristo Jesus. Ver de uma forma espiritualmente, ver uma forma onde que está tudo errado, mas Deus vai fazer, porque eu já vi isso na minha vida. Entende? Nos familiares, tudo errado, parece que nada vai dar certo, mas aí é onde Deus veio e fez. Mas por quê? Porque eu não comecei a colocar praga, porque às vezes vemos que o familiar tem problema dentro de casa, ou tem problema onde que seja, começamos a levantar o telefone contando a todo mundo. Depois todo mundo começa a ir a criticar esse familiar, todo mundo começa a colocar pragas em cima desse familiar, todo mundo começa a nos pressionar e falar, não vais com ele, não fica com ele, não, olha, não fica com ela, olha, assim, sai daí. Porque nós mesmos colocamos mais pragas em cima desse familiar. Depois falamos que não muda. Depois falamos que não vale a pena seguir, confiar, que não vale a pena. Não muda, porque nós estamos a colocar praga em cima dele. Imagina se fôssemos nós. Ninguém está livre aqui de sofrer vícios, de sofrer maldições. E mais quando não obedecemos a Deus, guardamos rancor e mágoa dentro do nosso coração. Ninguém está livre de não sofrer vícios, de coisas assim. Ninguém está livre. Cada um aqui tem seu vício. Tem uns que bebem café, muito café. E depois tem hipertensão. E aí vai. Mas como é um vício, sutilmente não está. Tem pessoas que comem muito pão. Estão aí a obesidade no corpo. Mas aí, como não se vê uma coisa sutil, não faz nada. Muito doce. Muito frito. Muitas coisas salgadas. Mas como é uma coisa sutilmente, então não se vê. Mas se você falar, não, tem vício de droga. Ui, droga. Porque não se vê. Então julgamos pela aparência do vício. Porque se a outra parte que não se vê é pior. Os vícios que não se vê é pior. Porque são vícios que se fazem mais em oculto. Porque esses tipos de vícios, assim como álcool, droga, prostituição e mais coisas assim, esses tipos de vícios termina sendo visto porque já a pessoa já salta o alarme. Mas e esse vício que é silencioso? O vício da fofoca, de criticar a vida do outro e a outra aí sofrendo bullying e opressão. A outra pode até fazer suicídio. Mas aqui ninguém matou ninguém. Aqui ninguém matou ninguém. Porque como não se vê, foi a boca que falou. Mas não foi tal. Estamos aí com o vício da pornografia. O vício da pedofilia. O vício de mais coisas. Mas aqui ninguém viu nada. Aqui ninguém viu nada. Então entendemos que o reino dos céus é pela parte interior. A alma, o espírito, não é a parte exterior. Então, esse familiar, vamos parar de querer estar chamando todo mundo para contar o que o familiar fez. Sabe? Ele está com esse vício, sabe? Depois todo mundo coloca praga em cima desse familiar. E depois esse familiar não muda, fica cada vez mais no fundo do poço. Não estou dizendo para passar a mão, mas esse familiar fica cada vez mais no fundo do poço. Porque nós não colocamos esse familiar na oração. Esse familiar está em trevas. Esse familiar está cheio de trevas dentro do seu coração. Porque se tivesse realmente luz, que é Jesus Cristo, esse familiar não estaria nesse vício. Se eu tivesse conhecido Jesus Cristo antes, eu não tivesse metido no vício de comer tantos doces, levantando pela madrugada, comendo tantos doces. Mas claro, como não é droga, então não dá tanto escândalo. Mas de repente vem diabetes, e aí olha, amputação de braços, de mão, de tudo. Deixemos de julgar as coisas. E comecemos a ser verdadeiramente seguidores de Cristo. Temos que perdoar em primeiro lugar. Vamos tirar a mágoa, o rancor do nosso coração e pedir a Jesus Cristo. Meu Pai, faz-me ver esse familiar, faz-me ver essa pessoa com bons olhos. Faz-me ver essa pessoa com bons olhos. Porque aquele que quer ser rico com Deus tem que entender que tem que ver os outros com bons olhos. Quando começamos a ver os outros com bons olhos, o nosso coração fica limpo. E quando o nosso coração fica limpo, então aí começamos a fazer a vontade de Deus, não as nossas vontades. Então deixemos de julgar os vícios pelo exterior. Esse familiar vai ser curado pelo nome de Jesus. Esse familiar vai se libertar em nome de Jesus. Mas para de estar chamando pessoas. Para de estar se queixando com pessoas que esse familiar não sai do vício. Pelo amor de Deus. Para. Porque isso é só veneno sobre esse familiar. Não sabes a quantidade de veneno que estás a colocar em cima desse familiar. Porque está no vício. Estás aí chamando todo mundo pelo telefone, comentando do vício que ele está a fazer. E depois, esse familiar, o dia que Deus quer restaurar, o dia que Deus vai restaurar, porque Deus tem misericórdia, o dia que tu decidires orar
E se não quer decidir orar, Deus vai colocar alguma pessoa para orar por ele. Não faz mal. Deus vai colocar, porque Deus é misericordioso, vai colocar alguma pessoa para interceder por ele ou por ela. Mas sabe aqui, o teu coração já está sujo. O teu coração não é um coração que está agradando a Deus, porque assim eu fazia. Assim eu fazia. Assim eu fazia. Mas quando eu entendi que tenho que ter misericórdia, porque Deus teve misericórdia em mim, então aí é onde eu entendo que mesmo vendo tudo ao contrário, mesmo tendo coisas contrárias para falar do familiar, o que quer que seja, eu vou orar. Eu vou orar. Porque se esse familiar está nas trevas, é porque está perdido. E precisa de alguém para lhe dar a mão. Não para julgar, não para colocar mais no fundo do poço. E nós que já temos esse coração de Jesus, temos que ter mais cuidado em querer julgar as pessoas. Em querer julgar as pessoas pelo vício. Em querer julgar as pessoas pelo aquilo que estão a passar. Temos que ter mais cuidado. Porque se estamos a fazer isso, o coração está sujo. Ok? E com isso não estou a dizer que não temos que sentir sentimentos e emoções. Claro que sim, porque dói. Dói ver o familiar destruído. E também dói que o familiar está destruindo a nossa vida. Mas vamos aí por todo lado e falamos tem um Deus tão grande. Tem um Deus tão grande. Eu sei que às vezes a desesperação faz-nos fazer loucuras. Mas tem um Deus tão grande. Meu pai, olha, esse familiar está a fazer isso, mais o outro. Meu pai, eu tenho medo dentro de casa. Meu pai, não sei o que fazer. Meu pai, direciona-se assim. Mas o dia que Deus vier limpar esse familiar, o teu vizinho vai ver esse familiar com maus olhos, porque já criticamos com o vizinho. A tua mãe, o teu pai, os teus irmãos, a tua colega de trabalho, todo mundo. Mas sabe que todos nós somos falhos e pecadores. Jesus Cristo hoje nos chama, não para nos julgar, mas para entender que temos que estender a mão para esse familiar. Não estou dizendo passar a mão na cabeça. Porque essa senhora, quando o filho começou a entrar na prostituição e vestir-se de mulher, é quando melhor tratou esse filho. É quando melhor tratou esse filho. Jesus Cristo foi julgado, Jesus Cristo foi massacrado nesse mundo, mas num momento falou palavra de maldição sobre nós. Porque ele sempre limpava o seu coração. Peça a Deus para limpar o teu coração. Peça a Deus para te dar força nessa luta. Peça a Deus para te mostrar o caminho certo a seguir. Mas não julgue, não critique, nem chame os outros já fora para criticar. Porque estás a chamar demônios para dentro da tua casa. Estás a chamar demônios para dentro da tua casa. Porque se estás buscando conselho e ajuda exterior, mais do que de Deus, estás a buscar demônios para dentro da tua casa, porque as pessoas vão reagir de acordo com sentimentos e emoções. Porque talvez tens medo do que o teu familiar está fazendo dentro de casa. Mas Jesus Cristo não te abandona. Jesus Cristo te guia. Jesus Cristo te salva. E quando pedimos socorro a outras pessoas, antes de pedir socorro a Deus, saiba aqui, e o que vai acontecer aí é trevas. Então, antes que isso seja trevas, Jesus Cristo está a chamar hoje para que possas confiar nele e não nas pessoas. E não nas pessoas. Esse familiar vai ser restaurado. Se Jesus Cristo teve misericórdia de nós e nos restaurou, porque não vai restaurar o familiar? E esse filho, afinal, veio a Deus, veio a Cristo. Deixou a prostituição e deixou de se vestir de mulher. Entende? Por quê? Porque a mãe nunca desistiu, mesmo vendo tudo ao contrário, nunca desistiu. Eu mesmo vendo tudo ao contrário, eu também não desisti. E pela honra e glória dele, ele fez. Com dor, com sofrimento, sim, mas ele fez. Então, por isso que às vezes vemos outras famílias restauradas, depois que um familiar saiu do vício, e vemos outras famílias que não avançam. Por quê? Porque em vez de orar a Deus, estão mais buscando apoio nas pessoas, estão mais levantando o telefone, buscando apoio em pessoas, criticando o familiar que está no vício, de que realmente chamar Jesus Cristo. Mas sabe que Jesus Cristo não nos julga. Simplesmente Ele agora, hoje, está-nos a chamar para parar de falar da pessoa que está no vício com as pessoas e começar a orar. Falar menos e orar mais, para ver que esse familiar vai sair do vício. Esse familiar tem um propósito grande aqui nessa terra, para levantar outros ainda que estão no vício também, para ele falar assim, olha, tem um Deus que cura, tem um Deus que liberta dos vícios. Então ele vai lá e vai pregar a palavra de Deus e vai libertar outros que estão no vício. Talvez, no meio da roda dos seus amigos, ele seja o único a ser liberto primeiro, para poder libertar os seus amigos e falar assim, olha, tem um Deus que cura, tem um Deus que restaura. Mas nós só vemos assim, não, esse vício é impossível. Como se nós fôssemos Deus. E bom é só Deus. Bom é só Deus. Entende? Assim como fala aqui a palavra de Deus. Porque fala assim, no versículo 20. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Entende? E depois diz assim,
E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste porque era muito rico. Então aqui, o homem queria seguir Jesus Cristo. Mas como? Jesus Cristo lhe pediu que vendesse tudo que ele tinha. Mas Jesus Cristo falou isso para ver o que estava dentro do coração dele. Que vendesse tudo que ele tinha. Uma vez vendendo tudo que ele tem, para ele segui-lo. Mas, por isso Jesus Cristo fala que é mais fácil, entende? Que é mais fácil ver, e, por exemplo, as prostitutas, ver as pessoas que se drogam, ver os alcoólatras, ver pessoas que ninguém dá nada por eles, que podem recuperar. É mais fácil essas pessoas entrarem no reino dos céus do que aquele que conhece a palavra. Sabe por quê? Porque aquele que é muito perdoado, então, automaticamente, o amor que ele sente por Deus, a misericórdia que ele vê de Deus, entende? Faz com que essa pessoa queira dar o tudo dela para Deus. Mas aquele que se acha merecedor da misericórdia de Deus, esse, por isso não sente a misericórdia do outro. Entende? Então vamos fazer atenção, porque é mais fácil que aquele que gosta de pedir nas drogas, no álcool, na prostituição, no tráfico, isso mais o outro, seja salvo por Deus, do que aquele que conhece a palavra. Porque normalmente nós que conhecemos a palavra, já nos achamos justo de julgar o outro, achamos justo de querer pensar que Deus é conosco, Deus nos salva, mas não temos misericórdia daquele que nos está a ofender, não temos misericórdia daquele que está nos vícios. Então vamos parar para saber que tipo de pessoa estamos a ser. Que tipo de pessoa estamos a ser quando vemos um familiar ou alguma pessoa no vício? Porque se Deus teve misericórdia, nós também vai ter misericórdia desse familiar. Mas o importante é entender que temos que pedir a Deus que nos ajude, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é passar a mão na pessoa, na cabecinha da pessoa, não. É entender que o perdão é o perdão de Deus. E depois o resto, Espírito Santo, me ajuda a perdoar, mas que a Senhora me guiar. Faça-me ver esse familiar com os teus olhos e não com meus olhos. Porque se estamos a ver esse familiar já com maus olhos e estamos a falar dele para todo lado, saibamos que já estamos a colocar maldição sobre ele. Mas Jesus Cristo é misericordioso para perdoar nossas falhas e também perdoar a falha do outro. Mas vamos parar. Vamos parar de falar com pessoas de fora o que o nosso familiar tem de vício ou não tem de vício. Vamos parar com isso. E vamos deixar que seja Deus a nos proteger. Quando buscamos refúgio em pessoas e não em Deus, vamos nos ver perdidos. Porque se confiamos em Deus em verdade, Deus não vai deixar que nada nos toque. Deus não vai deixar que nenhuma perturbação, nenhuma maldição venha e atrasar a nossa vida. Porque Ele nos protege. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz descansar em vez de pasto. Então, vamos descansar em Deus. Porque Ele fala que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Vamos descansar em Deus. Vamos descansar em Deus. Mas não buscar que as pessoas venham nos selecionar ou com o medo. O medo nos faz fazer coisas que, sinceramente, nos deixam depois aí em vergonha. Depois também perdidos. Não. Não desista do teu familiar. Tem propósito de Deus aí no meio. Mas para isso, temos que orar por eles. Ora pelo teu familiar. Se não consegues ver assim, vê como uma alma que está perdida, que precisa de ajuda. Vê como uma alma que está indo para as trevas. Entende? Então vê como isso. Mas não julgue essa pessoa. Porque é uma alma que está na mão das trevas, é uma alma que já está perdida e aí no mundo de perdição. Tem misericórdia dessa alma, assim como Deus também teve misericórdia de nós. Vamos ter misericórdia das almas que estão no vícios, assim como Deus teve misericórdia de nós. E vamos parar de querer ver os vícios só pelo lado exterior. Entende? Porque aquele que mata com a fofoca na sua boca é pior do que aquele que mata com faca. Aquele que guarda rancor é pior daquele que fala o que pensa aí. Não é que agora vamos falar tudo o que pensamos assim à toa, porque temos que ter sabedoria. Mas aquele que maquina o mal por dentro é pior ainda. Entende? Que vício já é mais oculto. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado com julgar as pessoas. Porque muito tempo eu julguei vícios de pessoas, até que eu tive que passar também para entender a aflição que o outro está a passar. Porque quando o outro está entrando em vícios, alguma aflição, algum aperto aí tem a sua alma. Mas às vezes, como somos tão egoístas, pensamos que só nós temos problema. Só de nós Deus tem que ter misericórdia, mas Deus não tem que sentir misericórdia do outro porque o outro me está a fazer sofrer. E Deus tem misericórdia para todos. Porque não é justo que Deus tenha misericórdia de mim,
porque eu estava nos vícios, porque eu estava a fazer coisas erradas, mas não vai ter misericórdia do outro porque eu tenho raiva do outro, porque o outro me está a fazer sofrer. Pelo contrário, vou orar por ele. Orando por ele vai ser luz para mim, e orando por ele vai ser liberto. Quando ele for liberto, vai deixar de fazer a minha vida em trevas. Ok? Jesus Cristo não está aqui para julgar, mas está aqui para abrir os nossos olhos espirituais e entender que nós temos que orar por aquele que está em trevas. Não colocar mais trevas sobre ele, e em cima também nós também começamos a entrar em trevas. Ok? Vamos fazer a nossa oração, agradecer ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, tenha misericórdia de nós, meu Pai, porque muitas vezes nós queremos que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas não temos misericórdia daquele que nos tem ofendido, meu Pai. Oh, o Senhor é poderoso para tirar as pessoas dos vícios, meu Pai. Assim como o Senhor me tirou, meu Pai, que eu comia compulsivamente doces, meu Pai, que eu fazia coisas, meu Pai, que só era destruição pela minha saúde, o Senhor me tirou, meu Pai. O Senhor me tirou, o Senhor tirou da depressão. Então, como podemos pensar que também que o Senhor vai ter misericórdia por aqueles também que ainda estão em trevas, meu Pai? Tenha misericórdia nós todas as vezes que julgamos o outro, meu Pai. Tenha misericórdia todas as vezes que não damos o perdão e guardamos o ódio, o rancor dentro do nosso coração. Limpa-nos, lava-nos com o sangue de Jesus, para que quando veamos essa pessoa, possamos vê-lo com misericórdia, meu Pai. Porque tem coisas que dói, tem coisas que é difícil perdoar. Mas o Senhor hoje nos convida, meu Pai, a perdoar. Nos convida a entregar tudo nas tuas mãos para que seja o Senhor lavando com o sangue de Jesus toda perturbação, toda opressão, meu Pai. Ó Espírito Santo, tem misericórdia de nós, meu Pai. Conduze, alivia o coração de cada um aqui presente que talvez esteja frustrado, magoado, cheio de rancor por algum acontecimento, meu Pai. O Senhor é poderoso para curar a dor da alma, meu Pai. Então que o Senhor venha curar, meu Pai. Cura para que essa ferida seja só uma cicatriz que vai ser para a honra e glória do Teu nome, dar um bom testemunho, que o Senhor restaura, que o Senhor liberta, meu Pai. Nada para o Senhor é impossível. Esse familiar, qualquer pessoa que esteja no vício, vai ser liberta no nome de Jesus, meu Pai. Mas, meu Pai, coloca dentro de nós esse espírito de misericórdia, porque queremos julgar de acordo com o que estamos a sentir antes de orar por essa pessoa, meu Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Vou deixar um louvor aqui embaixo para fortalecer ainda mais a nossa comunhão com Deus. E lembre sempre, Jesus Cristo não te deixa. Jesus Cristo não te vai desamparar no meio da tua aflição. Clama a Ele e Ele vai te responder, Ele vai te respaldar. Mas para isso também, tem misericórdia de quem está ofendendo. Tem misericórdia de quem está nos vícios. Porque Jesus Cristo não nos julga. Mas também temos que entender que nós, como ser humano, temos falhas. Temos falhas. Mas Deus tem misericórdia de nós. Então vamos ter misericórdia do outro. E se não conseguimos ter misericórdia do outro, vamos pedir a Deus para que nos ajude. Ele vem e ajuda. Por isso vemos pessoas dando testemunho forte que o familiar foi liberto de vícios, foi liberto de coisas, mas nós não vemos na nossa casa. Por quê? Porque na nossa casa nós queremos só julgar o familiar, queremos só desprezar o familiar, porque já não serve, já o vício que tem, já Deus não vai tirar. E por isso que nunca sai e ficamos frustrados. Mas simplesmente entender que o outro está a orar por esse familiar que está no vício. O outro está a ver esse familiar como alma, com os olhos espirituais, não como o corpo assim, físico. Entende? Quando vemos como almas, temos misericórdia porque sabemos que essa alma está perdida. Sabemos que essa alma está em trevas, sabemos que essa alma está a sofrer. Porque aquele que está ferido quer também ferir o outro. Ok? Então, e Deus vos abençoe e lembre sempre, o Espírito Santo está contigo, então não deixes de sentir medo. Se estás a obedecer, não deixes de sentir medo. E se sentes que tens falhado com Ele, tens ser sido guiado pelas tuas emoções, porque é normal, porque somos seres humanos, pede a Deus perdão e deixa que Deus faça. Ok? Nada está perdido. Se não queres ver essa pessoa como uma pessoa, não? Que possa ser recuperada dos vícios, pelo menos vê como uma alma que está perdida. Assim como Jesus Cristo te vê. Jesus Cristo te vê como uma alma. Ok? Então começamos a ver pessoas como almas que estão perdidas, que precisam de Deus. Deus te abençoe.